Olá, boa noite, tudo bom com vocês? Como vão vocês, meus queridos? Então, vamos à nossa quinta-feira, vamos à nossa palestra sobre terapia de vidas passadas e família hoje, a antepenúltima do ano e a antepenúltima das nossas palestras semanais, né? Depois vamos sair da frequência semanal. E hoje eu quero fazer muito voltada a palestra às necessidades de vocês, tá? Eu quero saber o que vocês estão precisando de ajuda em relação à família de vocês. Vou falar um pouquinho sobre a terapia de vidas passadas de forma geral e vou responder as perguntas de vocês sobre família, tá ok? Acho que já tem uma perguntinha aqui da Flávia. Tudo bom, Flávia? Então, a Flávia está até passando por um processo super interessante, né? Porque ela eu tô com ela em consultório, né? Ela faz parte do meu grupo também. E justamente ela tá nessa fase, né? Ela tem já tem mais de, não lembro quantos anos você tem, Flávia, mas acho que uns 30, né? Por aí, 28, 30. Então já está naquela fase de que ainda não casou, mas também já está na hora de seguir o próprio caminho, né? Então eu estou acompanhando ela nesse processo. Bom, então vou começar por aí. Muitas pessoas me procuram no consultório com terapia de vidas passadas, com relações familiares super desgastadas, né? Super doídas, super difíceis, né? Então às vezes problemas com mãe, problemas com pai, problemas com convivência em casa, né, muita dificuldade, né, de se relacionar, e já naquela coisa de, bom, eu já sou adulto, né, já quero ter um comportamento diferente em relação a isso, mas ainda me magoa muito o que eles fazem, ainda me magoa muito a gente não conseguir achar uma outra forma de me relacionar que não é essa, né? Essas brigas todas, tudo é muito chato para mim, mas eu não consigo viver diferente, né? Então, a primeira coisa que eu trabalho com a pessoa é avaliar a fase de vida que ela tá, né? Se eu recebo uma criança de 5 anos reclamando dos pais, é diferente de receber um adulto de 30, né? A criança, primeiro, normalmente ela vai estar reclamando meio sem razão, né? Porque criança, quando a gente vai por regra, vai por disciplina, ela chia mesmo, né? Mas na verdade é porque ela quer brincar, quer curtir, né? A não ser que tenha realmente um problema de relacionamento mais sério. Agora, quando a gente é adulto, teoricamente a gente tem, né, condições de bancar a nossa vida, de correr atrás do que a gente precisa, de morar sozinho, de casar, de seguir, né? Então, normalmente, quando a pessoa está aí num processo de não conseguir isso, está rolando toda uma... Exatamente. Toda uma troca energética não legal, né? Toda uma troca energética que às vezes chega a ser até uma vampirização, né? Então é importante estar fortalecendo a pessoa para ela conseguir sair de casa, seguir a vida dela, fazer as coisas dela, como está acontecendo agora com esse caso, né? Para depois reconstituir a relação familiar, né? Porque quando a gente cresce, já fica um pouco fora da lei natural das coisas, né? A lei natural é a gente crescer, sair de casa, né? Ter a nossa própria vida. E eu recebo muitas pessoas também com essa mesma queixa quando separam, né, casamento não dá certo e acabam precisando voltar para a casa dos pais, ou quando os pais mais velhos também acabam precisando morar com os filhos, né? Na verdade, espiritualmente falando, né, até dentro do que a gente é capaz de acompanhar com a TVP, existe sempre uma programação familiar bem clara, né, do porquê da gente estar encarnando com aquele pai, com aquela mãe, com aquela família, e quais são os aprendizados que a gente tem em família, né? Porque família é aquela coisa, a gente não tem opção, né? A gente tem que conviver com essas pessoas e são os vínculos mais fortes que a gente tem, né? Mesmo adulto, uma crítica de mãe, uma crítica de pai pega lá fundo na gente, porque eles são a nossa referência, né? A questão na maioria das vezes, são pessoas comuns que têm filhos e que nem tem tanta condição assim, né, de estar educando alguém, de estar dando um exemplo, de estar sendo uma pessoa legal. E a gente vai
descobrindo isso depois de crescer, né? A gente vai vendo que o nosso pai e a nossa mãe são pessoas com defeitos, com qualidades, como a gente, principalmente quando a gente vira pai e mãe, né? Eu ainda não virei, mas acompanho muito esse processo e já virei nas vidas passadas, né? Então, o que eu mais ouço das amigas e das pacientes é: nossa, eu reclamava do meu pai e da minha mãe e agora eu sou mãe e estou fazendo a mesma coisa, né? Mas assim, antes da gente encarnar, essa parte até é possível trabalhar com a TVP, existe um processo chamado sala de acordo, né? A sala de acordo é uma reunião que é feita, né, antes da gente vir, antes da gente encarnar, onde são discutidos quais são os principais pontos da nossa encarnação, o que a gente vai trabalhar e tudo mais, e qual a importância da gente vir com aquela família. E às vezes isso não é exatamente voluntário, né? Às vezes a gente vem com uma família que a gente não gostaria de vir. Mas sempre é uma coisa positiva, né? Mesmo quando é um grande inimigo, que é nosso pai, que é nossa mãe, a gente vai estar desenvolvendo ali, pelo menos da nossa parte, compreensão, carinho, ternura, compaixão, né? Principalmente quando a gente tem o nosso espaço, isso fica um processo mais fácil, né? Porque quando a gente mora junto é aquela coisa, briga, a gente fica meio, né, cansado. Mas quando a gente tem o nosso espaço, nem que tenha uma briga ou outra, né, a gente sai dali, né? A gente tem um tempo de respirar, né? E aí acaba ficando mais fácil também mandar uma energia positiva e mudar aquele padrão, né? Na terapia de vidas passadas eu adapto também o método do Bert Hellinger, que é um terapeuta alemão que trabalha com constelações familiares, para fazer isso no consultório com todo mundo desdobrado, né? Então eu peço para a pessoa visualizar o pai, a mãe, os irmãos, né? E vou colocando aquilo na ordem que deveria estar, que é o que o Bert Hellinger chama de ordens do amor, né? Esse é um trabalho bem interessante que eu gosto bastante de fazer, né? Bom, enquanto vocês não perguntam mais coisas sobre família, vou falar um outro tema que acabou se desenrolando essa semana, né, por conta de uma nova atividade que o Hugo está desenvolvendo, que é o atendimento online por TVP, né, terapia de vidas passadas por videoconferência. Eu já falei rapidinho para vocês semana passada, né, que ele ia começar. Agora efetivamente ele já começou, já está atendendo, as pessoas já estão, né, chovendo pedidos por aqui. E muita gente me perguntou: nossa, mas tem um outro vídeo lá no começo que você falava contra a terapia de vidas passadas. Inclusive é o único vídeo que eu tô com esse fundo aqui. Inclusive acho lindo, né? Porque agora todo mundo vai assistir, né? Vai lá checar o vídeo. Bom, primeira coisa, naquela época, naquele vídeo, eu estava falando sobre curso, né? Curso a gente continua sendo contra, né? Porque uma coisa é atendimento, outra coisa é curso. O curso ele envolve formar, né, profissionais, e fica bem difícil a gente ensinar o profissional pela câmera e ainda supervisionar ele atendendo alguém, né? Então nesses tempos a gente realmente não está fazendo, a gente está até estudando uma forma de fazer curso, mas dar as aulas teóricas por câmera e depois as pessoas virem para São Paulo para fazer o estágio com a gente, né? Mas mantenho a mesma coisa que eu disse sobre curso antes. Sobre a TVP online, a coisa é o seguinte: a gente sempre recebeu uma chuva de pedidos aqui de outros lugares. Até com essa finalidade eu fiz o portal TVP Brasil, né, que tem o link lá no meu site, onde com muita paciência e amor no coração eu entrei em contato com todos os terapeutas do Brasil, levei muitos nãos, por incrível que pareça, embora seja uma divulgação gratuita, e no meio do caminho muitos pediram para sair também, né? E a conclusão que a gente chegou foi: apesar de existirem bons profissionais sim, fora de São Paulo, raros, mas existem, fora do eixo São Paulo-Rio, existem poucos que fazem um trabalho espiritual como a gente faz, né? Que levam em conta todo o arcabouço teórico de tudo que a gente trabalha. E tem também o pessoal no exterior, né? Que nem sempre tem acesso, até financeiramente, né, aos terapeutas do exterior, ou às vezes não tem acesso pela língua, né? Porque às vezes são brasileiros que foram morar e que ainda não falam muito bem a língua, né? Então a gente resolveu estudar uma forma, né, de fazer a terapia online de forma ética, de forma séria,
né? Então, hoje em dia, a gente já está, né, além dos aparelhos que a gente tem aqui, a gente já está providenciando compra de microfone, de câmera, com mais tecnologia, né? E o Hugo tem feito, os atendimentos têm fluído super bem, né? Tem acontecido tudo certinho, né? E a gente tem focado em fazer os atendimentos como se estivesse no consultório, né? Igualzinho, né? Óbvio que perde um pouco o contato humano, né? Que o ideal seria estar online, seria estar presencial, mas a gente está fazendo isso justamente para as pessoas que estão fora aqui de São Paulo, que não têm condição de vir para cá, para estar levando a terapia para essas pessoas, né? Tem sido, mesmo eu fazendo a cigana, né, que hoje em dia eu estou fazendo, atendimento à distância e tal, tanto eu quanto a cigana, né, a gente sente uma limitação, né? Porque a cigana é como se fosse um pronto-socorro, né? Ela é super eficiente para questões pontuais, né? Mas se é uma pessoa que está precisando de um atendimento terapêutico mais a longo prazo, pode até ser feito pela cigana, mas com certeza um acompanhamento individual, terapêutico, com o feedback do terapeuta, tem um caráter, né, mais eficaz, né, mais direto. Então, por isso que a gente começou a fazer. Além disso, a gente pesquisou, o Hugo, né, porque eu continuo no presencial. Além disso, a gente pesquisou o que já vinha sendo feito por colegas e a gente viu que nenhum colega, pelo menos nenhum que tenha chegado ao nosso conhecimento, faz a regressão conduzindo a regressão online, né? Normalmente as pessoas passavam material para a pessoa fazer a regressão em casa sozinha e depois comentar online. Isso a gente não concorda, né? A gente acha que seria meio tirar a responsabilidade do jogo, né? Então, no sistema que a gente está fazendo, é como se estivesse no consultório, a única diferença é que é por microfone e câmera, né? Tem funcionado muito bem, né? Muita gente fica com medo, mas será? Mas, no final das contas, é como se a gente estivesse ao vivo, né? Porque tudo que a gente pode fazer ao vivo, a gente também pode fazer online com técnicas, tá? Então, ficam todos convidados para o trabalho com o Hugo. Quem tiver interesse, é só mandar um e-mail. lapapsi, de psicólogo, @gmail.com. Outra coisa que uma pessoa falou com a gente, preocupada com a gente, porque o CRP não autoriza, né, o tratamento online, mas a gente não está afiliado ao CRP, né? Então, isso não requer problema, a gente está trabalhando como terapeuta holístico, tá bom? Então, voltando ao tema família. Uma outra coisa que é super importante em família, na TVP, é a questão da inversão de papel, né? Tem muitos casais que já foram pai e mãe, pai e filho, né, em vida passada. Tem muita sogra que foi esposa, enfim, várias trocas, né? Filho que foi pai, né? E essas trocas de papel, elas acabam afetando bastante a vida da pessoa, né? Porque a pessoa sente a vibração daquele papel antigo que ela exercia, né? E ela fica com dificuldade de se comportar de acordo com o papel atual, né? Isso fica bem difícil para ela, né? Então, por exemplo, se é uma mãe e filho que foram marido e mulher, acaba ficando um relacionamento tão íntimo ali que exclui o marido atual, né? Se é uma sogra que foi marido e mulher com o filho, a esposa atual acaba sendo defenestrada pela sogra, né? Então, nesse sentido, eu já tratei muitas pessoas no consultório que realmente teve uma melhora grande nesse sentido, né? Por a gente estar desfazendo essas inversões de papel, a gente está colocando todo mundo no seu devido lugar. Eu queria saber do resto do pessoal que está online, se tem mais alguma dúvida, se tem alguma questão de família, que tendo exemplos fica mais fácil de eu dar a entender, né, o que se quer dizer. Uma outra questão que é interessante é que em terapia, em geral, muitas vezes a gente tem o que é conhecido como paciente identificado, né? Uma pessoa da família é quem tem todos os problemas, todos os sintomas, por exemplo, dependência de drogas, isso é bem claro, né? E parece que tudo de ruim, né, escoa para aquela pessoa, né? E na verdade ela está sendo só a lata de lixo da família, né? Na verdade, todas as outras pessoas têm questões, mas isso está aparecendo mais forte por ela, né? Então, isso é o que a gente chama de paciente identificado. E quando a gente vai tratar essa pessoa, a gente vê que, na verdade, a família toda está cheia de problemas, né? E ela está sendo só a representante, né?
Em TVP é muito comum a terapia funcionar triangulada, né? Então, uma pessoa específica tem o problema, outra que teoricamente não tem, vem fazer a terapia e todos eles acabam sendo tratados, né, juntos com a regressão, né? Então, nas vidas passadas, todos aparecem, né? Então, por a gente vai harmonizando todo o resto. Eu sempre brinco que muita gente faz terapia de graça lá no consultório, né? Porque tem isso, quando a gente trata a relação entre duas pessoas, a segunda pessoa também é beneficiada, né? Nesse sentido é bem legal. Outra grande questão que leva muito pessoal para consultório e que tem um retorno bem legal é o trabalho com crianças, né? Porque mesma coisa, quando a gente trabalha com a criança, a gente está trabalhando com todo mundo, né? Com um monte de situações, né? Que envolvem todos, que na verdade envolve todos, né? Outra questão interessante na TVP é a questão da obsessão espiritual, né? Porque às vezes tem pessoas que vão passando por uma verdadeira maldição familiar, né? Uma coisa acontece com e vai acontecendo com todo mundo, né? Então, nesse sentido, também é possível a gente identificar quem é esse grupo, esse obsessor, esse pessoal que está atuando sobre a família e desfazer essa ligação de ódio para libertar todo mundo, né? Até hoje, com a cigana, eu vou atender um caso assim, né? E é bem interessante também, porque às vezes envolve um monte de coisa que a gente está passando há um tempão e nem sabe que está passando, né? Por conta de um ataque espiritual, né? Então, nesse sentido, também é legal buscar a terapia de vidas passadas, né? Para estar buscando solucionar isso, buscando entender. E, claro, nem tudo é automático, né? Às vezes a gente acessa uma situação e aquilo demora um certo tempo para ser tratado, para ser desfeito. Isso vale para a cigana também. Tem muitas pessoas, a maioria das pessoas que eu atendo, pergunta: então agora passou, agora eu vou ficar bem. Muita calma, né? Foi tirada aquela influência, vai ter todo um processo até as coisas se encaixarem, né? Na TVP eu assisto esse processo mais de perto, com a cigana eu assisto mais de longe, né? Mas a maioria das pessoas sempre manda e-mail para mim, comentando e tal. Inclusive, muito legal, hoje, ainda nem fechou o mês, a cigana já arrecadou R$ 3.300, né? Já bateu o recorde dos meses anteriores. Esse mês vai estar indo para câncer. Inclusive, eu estou aqui olhando para o lado, né? Porque aqui do lado está a minha super cigana, né? A boneca linda que eu comprei lá na Mystic Fair, né? Olha o vestidão dela, que legal. Deixa eu ver se aparece. Apareceu. Essa é a minha cigana. Pois bem, hoje vocês estão quietinhos de novo, né? Bom, semana que vem a gente vai falar de vida afetiva, tá? Eu espero que essas dicas que eu dei de vida familiar levem vocês a buscar ajuda, né? Então agora tem mais essa forma da gente ajudar, que é a distância, né, com o Hugo. Lá no consultório também eu estou encerrando as pessoas novas para esse ano, né? Agora sexta-feira eu vou estar recebendo as últimas pessoas novas, né? Aí vou fechar o meu grupo até o ano que vem. E aí só quando alguém tiver alta, né, que tá tudo cheio. Mas tem o Hugo, tem o online, né, que ele tá muito chique, né, tá recebendo gente da Irlanda, né, dos Estados Unidos, tá vindo brasileiros aí espalhados pelo mundo todo. E fica também para vocês indicarem, né, às vezes tem pessoas, mesmo de São Paulo, que tem depressão, tem pânico, tem alguma limitação física, tem dificuldade para ir para o consultório, ou mora longe, e para as pessoas de fora de São Paulo, fica aí a dica, né, para estar fazendo a TVP online, que com certeza vai ajudar muito, né? Eu brinco que agora a gente vai ter que se organizar aqui, porque senão eu fico sem marido, né? Que ele vai ficar o dia inteiro no computador conduzindo o pessoal. Mas a gente sempre faz com todo amor, todo carinho. Tá bom, queridos? Então, como não tem mais dúvidas, fiquem à vontade para perguntar depois por e-mail. Meu e-mail é camilasampaio@yahoo.com.br, tá bom? Então a gente se vê quinta que vem. Quinta que vem vamos falar de vida afetiva. E um grande beijo para vocês e até a próxima.